E hoje nós queremos continuar nessa série que começamos domingo passado, coisas que Jesus nunca disse. E o tema de hoje é: este é o melhor ano da sua vida. Você já ouviu essa expressão ao longo desses últimos 40 dias de 2025? Este é o meu ano. Este é o melhor ano da minha vida. Ou alguém talvez falando para você: este vai ser o melhor ano da sua vida. Nesse ano você vai arrebentar. É uma frase que tem sido muito repetida, principalmente nas redes sociais. Se você está ligado, muita gente postando sobre isso. Em 2017, há mais de 8 anos atrás, eu era pastor de uma igreja na cidade de Ibirité, Minas Gerais. Alguém já ouviu falar de Ibirité? Imaginei uma pessoa que morava em Contagem, o Bruno, do lado de Ibirité. Mas para você ter noção, Ibirité estava para Belo Horizonte o que Corupá está para Jaraguá, nas suas devidas proporções. E eu era pastor dessa igreja e lá nós tínhamos um trabalho numa clínica de reabilitação de usuários de drogas. Nós tínhamos uma escala das igrejas da cidade e a nossa igreja toda terça-feira estava presente nessa clínica. Nós tínhamos um culto lá. Nós íamos lá, louvávamos junto com os irmãos e líamos a palavra, enfim. E teve uma terça-feira que eu cheguei, estava descendo do carro assim, logo veio um irmão na minha direção assim, afoito. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso de uma palavra. Aí eu olhei para ele e falei assim: como é que é, meu irmão? Eu preciso de uma palavra. Nisso eu estufei o peito, olhei no fundo da bolita do olho dele, coloquei a mão no ombro dele e falei assim: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Citei Josué capítulo 1, versículo 9 para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim: obrigado, pastor, mas eu preciso de uma palavra porque a minha rasgou e eu estou sem Bíblia, eu preciso de uma Bíblia para ler. Aí eu falei assim: ah, tá. Eu vou providenciar uma para você, meu irmão. Eu vou arrumar, semana que vem eu trago uma aqui, eu vou conseguir com algum irmão lá na igreja, eu trago uma Bíblia para você. Mas eu lembrei dessa história porque, ainda que eu tenha dito uma palavra bíblica, tenha falado de cor ali um texto de Josué para ele, a minha intenção foi muito mais de dar uma palavra motivacional para ele. Eu vi aquele irmão, talvez com certo desespero, chegando para mim, precisando de uma palavra. Eu falei assim: vou motivar esse cara. Vou dar logo assim na cara dele uma palavra de Josué. Vai ser forte e corajoso. Bora vencer. Minha intenção era essa, algo motivacional. Quando aquele irmão, ele queria simplesmente, talvez entre aspas, uma Bíblia. Para ele ler todos os dias e crescer a cada dia no conhecimento do Senhor. Ele só queria uma Bíblia. E nessa série, na segunda temporada de Coisas que Jesus Nunca Disse, eu estava prestando atenção nas frases que nós vamos falar, e já falamos semana passada, hoje e nas próximas semanas. E essas frases mostram que as pessoas, ou nós, temos uma visão de um Jesus meio coaching. Porque a ideia é frases que Jesus nunca disse, mas que as pessoas acham que ele disse. E se nós, ou as pessoas, estão dizendo que Jesus disse: siga o seu coração, este é o melhor ano da sua vida. Se nós estamos achando que Jesus tem falado esse tipo de frase, então talvez nós olhamos para Jesus por esse viés meio de coaching. E isso é fruto da nossa geração principalmente, que está muito conectada, porque nós somos bombardeados por conteúdos assim. A cultura da autoajuda e a cultura dos coaches está muito em alta. E aqui eu quero dizer que eu não tenho absolutamente nada contra os coaches. Eu acho que inclusive são muito importantes, dentro das suas especializações, dentro das suas áreas, ajudando, mentoreando e caminhando com pessoas, isso é muito importante. Mas nessa cultura que tem se estabelecido da autoajuda, do coaching, eu vejo 2 problemas. E o primeiro deles é a
positividade tóxica. Dentro dessa cultura há essa positividade que ela é tóxica. E aí essa semana eu estava conversando com o ChatGPT. Você já conversou com o ChatGPT? Porque eu converso, tento ser muito amigo, porque eu acho que essa inteligência artificial é boazinha até ela ter um corpo. Então eu vou mostrando que eu sou amigo dele. E essa semana eu perguntei, de onde que está surgindo, eu coloquei lá no chat, de onde que está surgindo essa onda de postagens dizendo, este é o meu ano, este é o melhor ano da minha vida. E aí na conversa com o chat, surgiu sobre essa questão da cultura das celebridades, dos influencers, da rede social, da autoajuda, e aí tinha lá essa palavra, cultura da positividade. E isso me chamou a atenção. Eu fiquei pensando nessa palavra positividade, tentando entender o que isso significa e definir isso. E aí eu fiz uma pesquisa. Qual que é a diferença de positividade e otimismo? E aí, um psicólogo e também economista, inclusive ganhador de um Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, ele diz que o otimismo é a expectativa de que o futuro será melhor. Enquanto a positividade pode ser uma maneira de evitar a realidade das dificuldades presentes. Ou seja, o otimismo é considerar a realidade e pensar num futuro que é alcançável, de maneira otimista. É não desconsiderar as aflições e os problemas das nossas vidas. Talvez é muito do que está na frase da camisa dos Adores para a conferência, inclusive se você é Adores, faça a sua inscrição, se você não fez. Mas, fé no futuro, poder no presente. Onde há fé no futuro, há poder no presente. Frase que o pastor Rafael tem falado muito, repetido muito. Isso é otimismo. Nós olhamos para a realidade, mas nós temos uma esperança e uma fé no futuro. Isso nos dá poder no presente para vencer essas realidades. Agora, a positividade, ela ignora a realidade e acha que tudo pode ficar bem num passe de mágica. A positividade ignora experiências negativas. Ela fala assim, supera que tudo vai dar certo. Supera esse choro, supera esse sentimento, supera essa tristeza, tudo vai dar certo. Se eu meditar, se eu for espiritualizado, e há uma onda de espiritualização, que não tem nada a ver com fé cristã hoje nas redes sociais, tudo vai ficar bem. E aí a gente vê aqueles cursos milagrosos, eu falei isso hoje de manhã, sabe aqueles cursos que prometem resolver todos os seus problemas, ignorando a nossa realidade? Curso para mães, como fazer seu filho não chorar nunca mais. Você já viu um curso assim? Trabalhe 30 minutos por dia pelo seu celular e ganhe R$5.000 por mês. Você já foi impactado com o anúncio de um curso assim? Essa cultura que talvez ignora a nossa realidade, mas nos promete coisas que não fazem sentido. É uma positividade tóxica, que não sabe lidar com as questões difíceis da vida. Mas a grande questão e o ponto que eu queria pensar é que essa positividade acaba invadindo as nossas igrejas, acaba invadindo as igrejas. E muitas vezes nós ouvimos pregadores, pastores, ou talvez no YouTube, na rede social, a gente ouve gente pregando e até mesmo declarações dizendo, este vai ser o melhor ano da sua vida. Imagina se eu falo isso aqui. Imagina se algum dos pastores aqui fala isso. Este vai ser o melhor ano da vida de vocês. Talvez nós temos 400 pessoas aqui. Imagina, anunciar isso como uma verdade de Deus para a sua vida, que vai ser o melhor ano da sua vida. Que perigo isso! Talvez muitos de nós podemos ter anos extraordinários, mas talvez para muitos, para a maioria, vai ser um ano com muitas dificuldades, muitos perrengues. Tantas situações, tantas perdas, tantos lutos, tantas aflições, o desemprego, a morte, falta de dinheiro, falta de recurso, uma doença, tudo nós estamos suscetíveis que aconteça. Nós não estamos isentos a nada disso. Mas isso não significa que Jesus não está presente em nosso meio. Porque Ele não disse que
esse vai ser o melhor ano da sua vida, não significa que em meio às dificuldades que a gente possa ter, Ele não vai estar conosco. Ele está. Ele se faz presente. E aí, para mim, esse é o segundo problema dessa cultura coaching. O primeiro é a positividade tóxica. E o segundo vem justamente por isso, que é colocar na boca de Jesus coisas que Ele não disse. Alguns anos atrás, já foi mais forte, hoje ainda muito presente, mas já foi muito mais forte a teologia da prosperidade. E ela fazia muito isso, colocar frases na boca de Jesus que Ele não disse. Quer ver um exemplo? A teologia da prosperidade dizia assim: se prostrado me adorares, tudo te darei. A teologia da prosperidade que invadiu muitas igrejas por muito tempo, e ainda é muito forte, mas já foi mais, ela afirma que se a gente servir Jesus, Ele vai nos fazer ricos, bem-sucedidos. O problema é que essa frase Jesus nunca disse: se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo que você quiser. Sabe quem disse essa frase? Assinado Satanás. Lá em Mateus 4:6, Satanás fala para Jesus: se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo o que você quiser. Então, essa teologia que era muito forte da prosperidade, ela colocava frases na boca de Jesus, que inclusive foi o próprio diabo quem disse. E hoje ela tem perdido um pouco de força, mas tem perdido justamente por uma nova teologia que tem ganhado força, e alguns teóricos, alguns teólogos, alguns estudiosos têm chamado de a teologia do coaching. Porque se antes as pessoas estavam preocupadas e querendo ouvir que elas iriam ficar ricas, agora as pessoas elas querem ser massageadas nos seus egos. Agora as pessoas querem ouvir mensagens de que, não, no mundo vocês não vão ter aflições. Jesus ama você e você é um lindo e um fofo. E Ele ama e você é um lindo e um fofo. Mas Ele não ignora a realidade do nosso pecado. Talvez agora a frase é: se prostrado me adorares, tudo vai dar certo. Se antes era tudo te darei, agora tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Positividade tóxica. E aí, essa teologia que esses teólogos estão chamando de teologia coaching, eu gosto de chamar da teologia do Seu Creyson. Quem lembra do Seu Creyson? Para quem tem menos de 25 anos, era um personagem de um programa de humor da Globo. E ele era um empresário de sucesso, dono das organizações Tabajara. E tudo que ele vendia, ele prometia que iria resolver os seus problemas. Todos os produtos Tabajara solucionavam os seus problemas dos mais diversos da vida. E o slogan era: seus problemas se acabaram-se. Talvez nós temos ouvido muito isso. Venha para Jesus e seus problemas vão acabar. Essa teologia também coloca na boca de Jesus coisas que Ele nunca disse. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse: siga o seu coração. Jesus nunca disse: este vai ser o melhor ano da sua vida. Jesus nunca disse: quem acredita sempre alcança. Jesus nunca disse: tudo vai dar certo. Jesus nunca disse, e aí eu sempre lembro desse meme, porque o pastor Daniel trouxe ele uma vez: você é uma máquina de vencer. Quem lembra do meme da galinha na frente do espelho? Você é uma máquina de vencer. Jesus nunca disse isso. Mas então a pergunta é: o que Jesus disse? João capítulo 16, versículo 33, ele diz: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo vocês vão passar perrengue, nesse mundo vai ter dificuldade, nesse mundo vai ter luta, nesse mundo vai ter dor, nesse mundo vai ter sofrimento, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele não é positivista, ele não ignora a realidade cruel do mundo em que vivemos, um mundo caído, que jaz no maligno, um mundo onde a realidade do pecado afeta todas as esferas. Um mundo que é injusto. Nós temos um Deus que é justo, mas o mundo, por conta do pecado, ele é muitas vezes injusto.
Jesus não ignora essa realidade. Ele não diz, venha para o meu lado e seus problemas se acabaram-se. Ele diz, vocês vão passar perrengue. Vai ser difícil. Mas tem de bom ânimo, eu venci este mundo. Mas quer ver como que nós somos tão bombardeados com essa cultura da autoajuda, com essa mentalidade, que até mesmo esse texto, nós temos uma tendência talvez a interpretar de uma maneira equivocada. Talvez nós olhamos para o texto e pensamos assim, Jesus falando, no mundo vocês terão aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então vai lá, você consegue vencer também. E Jesus não está falando isso. Não é uma palavra de ânimo, porque ele venceu, você pode vencer, mas é uma palavra de descanso, dizendo, ei, eu venci, desfrute da minha vitória. Experimente o meu descanso na vitória que eu já tive naquela cruz. O mundo está vencido. Em dezembro nós tivemos a série sobre Apocalipse. Nós somos o povo que tem a palavra, a Bíblia, e que termina com Apocalipse. Por mais que muitas vezes é um livro que causa espanto quando fala, abrem Apocalipse. Nós falamos sobre isso em dezembro. Apocalipse é um livro de esperança. A mensagem de Apocalipse é, ei, o spoiler é, o Cordeiro venceu. Nós temos essa mensagem, nós temos essa notícia, nós temos essa esperança e essa certeza de que Ele já venceu e de que no final Ele triunfará, nos faz olhar para a realidade e enfrentá-la. Enfrentar as lutas, enfrentar as tretas, as dores, as dificuldades do nosso dia a dia. O que nos faz viver o dia a dia diante de Deus é a certeza de que Ele já venceu. Nós não negamos a realidade, mas nós enfrentamos com um otimismo, pois conhecemos o desfecho final da história. É uma história que eu acho muito interessante. É a história de um japonês, Shiro Onoda. Alguém já ouviu falar da história desse japonês? Shiro Onoda. Ninguém? Uma pessoa? Lançaram um filme sobre ele, inclusive, acho que ano passado ou retrasado. Esse soldado, ele lutou a Segunda Guerra Mundial. E já próximo do fim da guerra, mas não era sabido ainda que a guerra acabaria, ele recebeu uma ordem com um grupo de outros soldados para ir para as Filipinas e lá ficar escondido, lá ficar na espreita, e ele recebeu 2 ordens. Nunca se renda. E somente receba ordens dos seus superiores. Então ele foi e ficou lá, escondido, guerreando, encontrando inimigo, lutando, tentando sobreviver, tentando espiar os inimigos. E pouco tempo depois que ele foi enviado para as Filipinas, a guerra acabou. Houve a rendição e a guerra se encerrou. Só que ele continuou lutando. Ele continuou achando que a guerra não tinha acabado porque ele não tinha o WhatsApp para alguém informar isso por WhatsApp para ele. Não havia uma comunicação, ele havia perdido a comunicação com os seus superiores. Então ele continuou lutando. Passaram-se algum tempo, as pessoas até mesmo lá da ilha tentando avisar ele e falar assim, cara, a guerra acabou, ele não acreditava. Se renda, ele não se rendia porque ele tinha uma ordem muito clara. E esse japonês, ele ficou lutando a Segunda Guerra Mundial, depois que ela ter acabado, por 29 anos. Porque finalmente alguém encontrou ele, tentou convencer, ele não acreditou, foram procurar os superiores e encontraram no Japão um cara que estava acima dele, que inclusive era o irmão mais velho dele, levaram ele para Filipinas, e até que finalmente ele viu o irmão, e o irmão falou, soldado, você está dispensado, a guerra acabou. 29 anos depois que a guerra tinha acabado. E aí, depois dele já velho, numa entrevista, ele disse assim, foi difícil aceitar que tudo o que eu fiz por tantos anos não tinha sentido. Ele lutou uma guerra que já tinha acabado por 29 anos. Eu quero perguntar, será que nós não somos um pouco esse soldado? Queremos lutar uma guerra que já acabou?
Ficamos acreditando talvez em frases de efeito, frases motivacionais, confiando na nossa força, na força do braço, achando que podemos fazer de 2025 o meu ano. Quando na verdade nós deveríamos simplesmente se entregar e confiar e descansar na vitória de Jesus, aceitar o convite que Ele faz lá em Mateus 11, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu quero te dar alívio. Para a gente encerrar, eu quero deixar uma outra frase para vocês. Não quero deixar a frase de que este é o melhor ano da sua vida. Eu quero deixar a frase de que este é o ano da mudança. Quem disse foi Willi Schneider, também conhecido como meu vô. 2006, eu jovem, 17, 18 anos, não lembro bem, fui para um encontrão de carnaval, um encontrão regional, lá na minha região. Muitas cidades, de outras paróquias, galera reunida, e eu fui com um propósito muito claro naquele encontrão. Ver a galera, ver os amigos e conhecer meninas de outras paróquias. Eu cheguei lá, e quem estava pregando, os palestrantes, talvez é alguém que vocês conheçam, o pastor Cláudio e Lorita. E eles levaram para aquele encontrão, para cada participante, um vasinho de barro, metade dessa caneca. E eles entregaram para cada um no primeiro dia. E falaram assim, esse vasinho é a sua vida. Você precisa carregar ele para cima e para baixo. Você precisa cuidar dele, não pode quebrar, não pode... É a sua vida. Mas tem uma coisa. Todas as vezes que durante esse encontro de 4 dias, Deus falar com o seu coração, lembrar de um pecado, de uma falha que você tem vivido, pegue um papel, vem aqui à frente, nós temos os papeizinhos, pega uma caneta, escreva o pecado e coloca dentro desse vasinho. Eu, naquele primeiro dia, pensei assim, pecado? Que pecado? Estava lá com a motivação super certa, mas tipo assim, eu pecador? Quem sou eu? E eu fui pegar um papelzinho porque todo mundo foi e não queria ficar sentado sozinho. E eu peguei um papel, uma caneta, voltei para o meu lugar e fiquei pensando assim, pecado? Que pecado? E eu não sabia o que escrever e coloquei assim, falta de fome e sede por Deus. Dobrei, amassei, coloquei dentro da minha vida. Passaram-se os 4 dias, eu nunca mais voltei lá para pegar um papel porque eu não tinha pecado, segundo a minha concepção. Eu olhava os meus amigos, as pessoas, as outras famílias, era um encontro de famílias, com aquele vasinho assim que não cabia mais pecado, eu ficava olhando aquilo e não entendia. E eu com o meu pecadinho lá dentro. E aí eu lembro que no último dia foi convidado as pessoas a jogarem aqueles pecados na fogueira e queimar, e Deus tinha uma nova vida, uma nova história para cada um ali. Eu fui como se estivesse indo tomar água, peguei meu papel, joguei na fogueira, virei as costas e saí, fui embora e estava nem aí. Estava interessado, era nos contatos. Não tinha conseguido nenhum até aquela altura do campeonato. O acampamento acabou. A gente entrou no ônibus para ir embora para casa. Meu avô entrou, falou, vamos orar pela viagem. Orou, Senhor abençoa o motorista, amém. Ele estava sentando, ele voltou, ficou de pé, olhou para a gente e falou assim, esse é o ano da mudança. Tá bom. Eu sei que eu cheguei em casa. E a partir daquele dia, Deus ouviu aquela minha oração que eu fiz, que eu nem queria fazer, porque Ele começou a colocar sede e fome no meu coração, que eu não sei explicar de onde que vem, aliás, eu sei, veio dEle. A partir daquele dia, a cada dia eu abria mão de algo da minha vida, de um pecado, eu começava a me aproximar de pessoas que me levavam para mais perto de Jesus, abri mão de outras coisas, e a minha caminhada com fé, de verdade, com Jesus, começou ali, de uma forma talvez não tão intencional. Porque Deus ouviu aquela minha oração. Falta de fome e sede por Deus. E até hoje, eu sigo, um dia após o outro, aprendendo, vacilando, pedindo perdão, buscando amar a Deus a cada dia. E sabe o que eu penso hoje?
talvez a gente não tenha que querer viver o melhor ano da nossa vida. Mas a gente tem que viver o que eu aprendi com aquele rapaz que pediu a Bíblia lá naquela clínica de recuperação. Porque o slogan que eles tinham lá era: é só por hoje. É só por hoje que eu não vou usar drogas. É só por hoje. É só por hoje. Só por hoje eu vou ler a Bíblia. Só por hoje eu vou orar. Só por hoje eu vou buscar o Senhor. Só por hoje eu vou crer que Deus está presente comigo na minha vida. Só por hoje. Porque nós só temos o hoje para viver. O amanhã nunca chega. É só o hoje. Não estou falando que a gente não tem que planejar, a gente não tem que pensar, a gente não tem que pensar além. Não é isso. Mas é saber viver o agora. Basta cada dia o seu mal. Frases de motivação do início do ano duram até o carnaval. E olha lá. Mas Jesus nos convida a experimentar um relacionamento diário com Ele. Talvez esse não seja o melhor ano da sua vida. Mas pode ser o ano da mudança. Talvez esse não seja o ano extraordinário. Mas pode ser o ano que Deus vai transformar o seu coração dia após dia. Deus respondeu aquela minha oração despretensiosa. Se Ele respondeu essa minha oração, se hoje você com sinceridade pedir: Jesus, muda a minha história. Eu quero um relacionamento verdadeiro e diário contigo. Eu não quero viver de frase em frase, de motivação em motivação. Eu quero viver todo dia contigo. Se você fizer essa oração verdadeiramente hoje, Ele vai ouvir, Ele vai atender, Ele vai colocar sede e fome no seu coração. Se você orar: Senhor, muda meu coração. Como nós oramos também semana passada. Transforma o meu coração. Ele pode te responder. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar de novo a música Entrega. Eu quero que você faça dela a sua oração. Entregando o seu coração hoje para Jesus. Entregando seu coração para viver hoje o que Ele tem para você hoje. Uma transformação, uma nova história, um novo começo.